Livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, capítulo 4, parte 3. Ela será chamada mulher. Isso pode parecer loucura para a garota que sobreviveu às ruas com a sua presença de espírito. Ela não pode perder tempo entregando-se a devaneios sobre amores perdidos e necessidades ocultas, pois se disciplinou a resistir. Doutrinou-se a não pedir e não necessitar, e sempre que possível a não chorar. Isso pode parecer quase nada para a mulher que criou os filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos, banhando a pele macia com mãos calosas do trabalho pesado. Parece dispendioso demais para considerar, elevado demais para contemplar, na mente de alguém cuja vida tem sido explorada e para quem a sociedade tem se mostrado indiferente. Permita, entretanto, tomarmos este momento para fantasiar um pouco. Vamos ficar de mãos dadas enquanto caminhamos por uma trilha comprida e sinuosa que penetra na necessidade intrínseca do coração humano. Continuemos andando para muito além do pavimento frio da nossa sociedade indiferente, de volta ao jardim florido no plano magistral do Criador. Vamos seguir a trilha de uma verdade contida nas páginas finas das Sagradas Escrituras. É triste termos produzido uma geração de inquiridores que buscam por toda parte respostas em vez de examinar o manual do proprietário, o plano para a vida, a enciclopédia para a sobrevivência e a bússola para guiar a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca foi plenamente apreciada pelo seu propósito medicinal de tratar as almas doentes de uma humanidade depravada. Isso descreve todos nós que, em várias formas e graus, fomos mutilados pelas sombrias tragédias da vida. Ela é a grande emancipadora dos escravos e dos desprezados. Não é menos libertadora para as mulheres. A sua verdade, embora entremeada de deveres e restrições, pretende, em síntese, ajudar a mulher a alcançar a maior liberdade que já conheceu. A Bíblia foi escrita a fim de assegurar ao coração feminino os limites e as restrições necessários para evitar que ele seja explorado. Ela realmente ensina submissão. Ensina sem desculpas, mas quem conhece a vida dirá que todos nos submetemos a alguma coisa e, em geral, a alguém. A Bíblia adverte, entretanto, que a mulher deve submeter-se a um homem pelo casamento, não por causa do sexo, mas por causa da sua posição que lhe dá cobertura e proteção. Ele está ali para protegê-la. É a pele que ela se enrola e se aquece. Ele é o homem a quem ela escolhe ao aceitar o convite que lhe faz. O convite só deve ser aceito quando ela sentir que ele tem capacidade para amá-la como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele se sacrifica e dá de si mesmo a ela. Quem não se submeteria, honraria e obedeceria, entoando votos a noite inteira a esse príncipe? Diga-me você, modernista, quem não se submeteria a um amor assim? Ao ser criada, Eva foi introduzida na face do planeta como uma noiva carregada nos braços do noivo ao cruzar a porta para sua nova casa. Ela só foi criada depois que todas as necessidades foram supridas. A mulher é o auge da criação, o grande finale. Era diferente da sua contrapartida masculina, da sua contraparte masculina, que recebera tudo ao ser criada, menos uma companhia. Eva teve que esperar até que todas as coisas estivessem em seu lugar e o cenário preparado. Ela só entrou no palco depois que todos os suportes tinham sido examinados por um Deus que se importa o bastante
para dar o que é melhor e tem percepção suficiente para saber a hora oportuna para apresentá-la dentro do compasso de tudo que havia criado. Seu pano de fundo era a terra. A única coisa que cobria sua pele macia, acetinada, eram os raios amarelos brilhantes do sol. Durante a noite, o luar a envolvia com as mãos ternas de um brilho radioso. Ela provavelmente tomou banho numa cascata de um rio de águas borbulhantes. Enquanto corria, suas coxas fortes roçavam a grama alta em uma sinergia que não se pode ser adequadamente escrita. Embora tivesse sido criada por último, a mulher não foi, de forma alguma, resultado de uma reflexão posterior. Resultou de um plano detalhado e minucioso. Deus protegeu os ciclos e os sistemas dela. Desenhou seus seios e sua função. Até seu acompanhante foi feito compatível com ela e por ela atraído. Não havia conflito a ser solucionado. Ela era a menina dos seus olhos. Era a energia em seus passos e a força em seu corpo. Possuía a mesma composição que ele, e nos seus braços o amor encontrou a sua definição. Não foi deixada desfilando sozinha. Seu acompanhante era o primeiro e o único filho criado de Deus. Eva foi o primeiro útero que conheceu. Ele não nascera de um útero, nem em pecado egoísta, nem moldado da iniquidade. Saíra das mãos do próprio Deus. Seu nome era Adão, príncipe do palácio da vida. Sua carne forte, o bíceps vigoroso e o peito largo faziam com que se destacasse de toda a outra vida no jardim. Suas pernas compridas e bem feitas, porte altaneiro e presença de comando mostravam a qualidade superior devida às instruções de Deus, tendo sido ensinado apenas na sua presença. Ele andava pelo jardim como se fosse o comandante de tudo, e de fato o era. Seu campo de ação era as montanhas e seus quartos ficavam junto aos rios caudalosos do Eufrates. Eles se amavam? Você pergunta. Claro que sim. Ela foi criada especialmente para ele, para satisfazer todas as suas necessidades e desejos. Quem a formou fez isso com ele em mente, e Deus ensinou Adão a amá-la. Os interesses de ambos foram satisfeitos em um só ato. Um ato tão surpreendente que os anjos ficaram espantados, e as estrelas brilharam como se os olhos estivessem molhados de lágrima. Esse foi o casamento do universo. O fruto do amor entre o homem e a mulher povoou o planeta, criou o automóvel, pesquisou o átomo, forjou a ciência, voou pelo ar e explorou a galáxia. Quando terminou, ele disse que todos os amantes dizem quando o amor é certo e a noite é prazerosa. Foi muito bom. Uma declaração os libertou e os dois se tornaram para sempre um só. O amor, com a aprovação de Deus, é muito melhor do que sem ela. Afinal de contas, ele o inventou para o nosso bem e glória sua. O homem que Deus escolheu para a mulher não era fraco. Talvez fosse manso, mas não era certamente um fraco, e não estava abatido. Nunca dá certo quando a mulher se casa com um homem pensando que a presença dela é necessária para resolver o problema dele. Se ele já estava ferido quando se conheceram, não poderá ser curado quando se casarem. Quando Adão foi apresentado a Eva, era um homem pleno. Ela deveria ser um acréscimo à pessoa dele, um suplemento. Deveria ser-lhe uma, entre aspas, ajudadora idônea. Não é, porém, possível ajudar a quem não esteja pronto para isso. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que